Olá, confira os destaques desta edição. Moradores reivindicam obras em vias públicas no bairro Itopava Central. Moradores cobram obras na rua Araranguá. Câmara realiza audiência pública para discutir regulamentação dos vendedores ambulantes de Blumenau. Quinta-feira, 26 de março de 2015, o TVL Notícias está no ar. Hoje, dia 26, é o Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia. Por isso que eu estou usando aqui esse broche do Março Roxo. A Câmara está analisando 2 projetos de lei sobre este assunto. Um deles, que cria o Programa de Atenção à Saúde de Pessoas com Epilepsia, e outro que, além do Dia Municipal, institui o Março Roxo aqui em Blumenau, para debater o tema durante todo o mês de março. As propostas de lei do vereador Jefferson Forres, do PT, estão nas comissões. A epilepsia é uma doença neurológica que tem tratamento. Moradores da Itopava Central se reúnem com os secretários da Prefeitura para cobrar obras para a região. O vereador organizou o encontro. Esta semana, no Salão Nobre da Prefeitura, o vereador Jens Mantal reuniu secretários municipais e moradores de 4 ruas do bairro Itopava Central. Na oportunidade, uma série de reivindicações foram apresentadas aos representantes do Executivo. Nós sabemos que um grande número de ruas faltam ainda para serem calçadas e também asfaltadas, mas esse fato de nós estarmos aqui ouvindo, não só na parte só de manutenção, mas também acompanhamento, dizer que a Prefeitura Municipal de Blumenau, através da Secretaria de Obras, já está fazendo todos os encaminhamentos através de projetos, e a Carlos Krieger, Paulozinho, filho Paulozinho e também a Erich Mayer estão contemplados, e agora nós vamos mensalmente acompanhar isso com uma comissão em cada rua, para que também esse contato possa continuar. É uma forma diferente que a atual gestão e a Prefeitura encontrou, assim como foi feito a rua Professor Jacobinain, está sendo realizada, e assim foi entregue agora, no último sábado, a rua Ricardo Georg. O secretário de Obras, Paulo França, adiantou que a rua Paulo Zingel já está em fase final do projeto de engenharia. As outras 3 ruas estão com o projeto básico. Não existe pavimentação sem financiamento com recurso próprio, até porque todos os financiamentos eles já exigem, além do pagamento do financiamento, a contrapartida. Então, na realidade, o recurso disponível para investimento da Secretaria de Obras, ele fica todo envolvido na questão do financiamento e na questão da contrapartida. Nós temos um elenco grande de projetos sendo trabalhado para que a gente busque essas linhas de crédito de BADESC, de BNDES, de Caixa Econômica Federal, Ministério das Cidades, Ministério da Integração, para atender essas ruas do município. Estamos com alguns projetos, nesse caso aqui, nós temos o projeto da Paulo Zingel, o projeto final de engenharia, já na fase final, só de análise de orçamento, e nós estamos com um projeto básico da Paulo Zingel Filho, da Erich Mayer e da Carlos Krieger, para que a gente consiga inserir num novo financiamento. O secretário de Serviços Urbanos, Rafael Yenzel, afirmou que a solução dos problemas apresentados pelos moradores pode vir a curto prazo. Na Carlos Krieger, como na Paulo Zingel Filho e Paulo Zingel e Erich Mayer, é fazer a macadamização, a solicitação de roçada na região. Então esse é um serviço constante de manutenção que a própria Secretaria vem fazendo ao longo desde quando eu assumi a Secretaria. Então é um serviço de manutenção constante, e essa solicitação das pessoas, da comunidade que tanto reivindico, é em relação à manutenção e em relação também à relação a pó, em relação à poeira. Então, devido ao dia de sol ou à lama em dia de chuva, é dar uma atenção em relação a essa pavimentação. Conforme acontece, a Secretaria de Serviços Urbanos então atua para amenizar o problema na região. O vice-presidente da Associação de Moradores das ruas Carlos Krieger e Ricardo Georg afirmou que a maioria das reivindicações são de fácil solução. Paulo Roberto ressaltou ainda que a reunião na Prefeitura teve um bom encaminhamento. Olha, a gente acredita que a coisa vai se dar de um bom encaminhamento. A esperança é de que ocorra. Acho que a comunidade está organizada e buscando o que é seu de direito, e espera esse reconhecimento por parte da Prefeitura e dos secretários para que se resolva alguns problemas pontuais que temos lá. Mas eu acho que de fácil solução, com exceção do asfalto, que é um pouco mais complicado, que demanda um pouco mais de tempo. Mas os probleminhas pequenos são de fácil solução. O
Procon Estadual divulgou uma nota informando que dificultar o acesso do consumidor aos guichês de atendimento presencial dos bancos é uma prática proibida pelo Banco Central, além de ser considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. O cidadão pode escolher a forma de atendimento nas agências bancárias. Reclamações devem ser levadas ao Procon também aqui de Blumenau. 2 deficientes visuais aqui de Blumenau foram beneficiados com cães-guia entregues pelo IFC de Camboriú, que tem um centro de formação de treinadores e instrutores de cães-guia. Os animais devem chegar a Blumenau amanhã. Ainda vai ter um período de adaptação, mas depois disso, os deficientes visuais podem ficar com o cão-guia em qualquer lugar de uso coletivo. E veja daqui a pouco, depois do intervalo. Moradores cobram obras na rua Araranguá. Câmara realiza audiência pública para discutir regulamentação dos vendedores ambulantes de Blumenau. Minuto só, nós já voltamos com o TVL Notícias. Até já. Uma olhadinha no meu lugar. Obrigado, hein? Obrigado. Se você é contra isso, por que fazer zigue-zague no trânsito? Seja educado no trânsito como você é na sua vida. O Tribunal Superior Eleitoral determinou que os vereadores Fábio Fiedler e Robinho, os 2 do PSD, podem retornar aos seus cargos na Câmara. O TSE entendeu que os parlamentares não tiveram pleno direito de defesa durante processo judicial por crime eleitoral. O repórter Marcos Roberto Jana conversou com os vereadores e agora tem mais informações. Exato, Rodrigo. Inclusive, os 2 parlamentares já estiveram aqui na Câmara esta manhã. Está conosco o vereador Fábio Fiedler e o vereador Robinho. Vereador, o que significa esta decisão da Justiça? Para mim, para minha família, para a sociedade blumenauense, para todos os 4.514 eleitores e para todos que acreditaram, confiaram e ao longo desses 2 anos sofreram junto, transmitiram energia e luta e fé nessa busca pela nossa absolvição. Isso representa realmente alma lavada, coração reenergizado e condições para retornar à Câmara Municipal e poder continuar trabalhando e lutando pela nossa cidade. Agora é refazer a agenda, como é que fica a parte estrutural? O senhor reassume de imediato, como é que é? Realmente a gente espera a comunicação oficial do TSE ao presidente, o vereador Mário Hildebrand, para que a gente possa retornar à Câmara de Vereadores e a partir daí tomar as medidas necessárias para poder, de maneira concreta, objetiva, transparente, trabalhar, lutar e principalmente elucidar para a sociedade blumenauense a diferença que é importante mostrar a diferença entre o tapete negro e o processo eleitoral. Nós não possuímos nenhuma acusação no campo criminal ou civil, isso é importante e a gente vai poder utilizar isso para poder alertar a população, ajudar e realmente trabalhar de forma transparente pela nossa cidade. Ok, obrigado, vereador. Vereador Fábio Fiedler, o senhor já esperava por esse posicionamento da Justiça? A gente estava ansioso, na realidade, para que a Justiça pudesse ser feita, né? Desde a primeira instância, Marcão, tanto eu quanto o vereador Robinho e os demais acusados pelo Ministério Público, levantamos a tese do cerceamento de defesa, né? Em várias oportunidades eu tive a chance de dizer isso. E, infelizmente, nem no juízo de primeiro grau, nem aqui em Blumenau, muito menos em Florianópolis, a gente conseguiu fazer com que isso fosse absorvido pelos desembargadores, pelos juízes. Porém, né, lá na decisão em Florianópolis, a gente teve a oportunidade de ter um voto favorável da juíza Bárbara, que abriu caminho para que a gente pudesse ir ao Tribunal Superior Eleitoral, mostrar aos ministros nosso posicionamento de defesa e, de forma unânime, ter o reconhecimento de que o processo foi feito de forma equivocada e que não nos deu esse direito de defesa. Quais seus planos a partir de agora aqui no Parlamento? Bem, nós vamos primeiro ao tempo do próprio Parlamento, né, esperar a convocação do presidente, esperar retomar aqui de forma adequada a estrutura da Câmara para poder realmente botar em prática os trabalhos, mas continuar absolutamente nas mesmas bandeiras, né, de transparência, de moralidade, indo em direção aos anseios da sociedade, fazendo da nossa pauta a pauta que é a pauta da sociedade. E isso é importante para que a gente aproxime cada vez mais o Parlamento de Blumenau, que é um parlamento aberto, que é um parlamento moderno, que é um parlamento que anda de mãos dadas com a população, trazer essa identidade cada vez mais para perto da nossa Câmara. Ok, obrigado, vereador. Os 2 parlamentares reassumem as suas cadeiras aqui na Câmara de Vereadores a partir do momento que o presidente do Legislativo for notificado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eram essas as informações. Voltamos aos estúdios. Rodrigo.
Obrigado, Marcão. Além de Fábio Fiedler e Robinho, outro vereador titular, que por decisão do TSE vai ter também direito de defesa, é Célio Dias, do PR, que já tinha conseguido um recurso para se manter no cargo na Câmara. Comunidade cobra melhorias na região da Rua Araranguá. As reivindicações dos moradores foram apresentadas numa reunião nesta semana da comunidade com representantes do poder público. Vereadores participaram do encontro na Capela Santa Luzia. Os moradores pedem investimentos da prefeitura. A comunidade se reuniu, reivindicou, o secretário de obras esteve lá, alguns vereadores estiveram lá também, eu estive lá. Debatemos com a comunidade, o vice-prefeito também esteve lá. E agora esperamos que o executivo atenda aquelas demandas. Foi entregue uma pauta de reivindicação, sobre diversas ruas, diversos problemas, e esperamos que o executivo resolva aqueles problemas. O histórico da Rua Araranguá já é triste, porque já perdemos aquele recurso de 170 milhões que serviria para reurbanizar toda a Rua Araranguá. Agora, com a comunidade organizada, com o apoio nosso dos vereadores, eu acredito que o executivo pode tomar a iniciativa e resolver aqueles problemas. Um dos principais pedidos da comunidade é de que a Rua Araranguá receba uma nova tubulação. A cada chuva mais forte, as ruas do morro ficam danificadas. Os moradores alegam que as galerias são antigas e não acompanharam o crescimento da região. A drenagem é mal feita, vem a chuva forte, acaba destruindo tudo. Então, aí o problema vai se agravando, cada chuva que vem se agrava, e a Rua Araranguá é bem geograficamente bastante acidentada, isso agrava cada vez mais aqueles problemas. Ficou agendada alguma reunião, alguma promessa feita lá pelo Poder Público, pela Prefeitura? Sim, foi entregue a pauta ao Poder Executivo, o Poder Executivo o secretário Paulo Francis levou a pauta de reivindicação, disse que ia analisar e ia tentar resolver o mais rápido possível, junto com a Secretaria de Serviços Urbanos, com os demais órgãos do Executivo que têm as suas responsabilidades ali. A partir de amanhã, a TVL passa a exibir a nova edição do programa TVL Debate. Participaram vereadores, jornalistas e o presidente da CIB. O assunto foi as manifestações do mês de março e o que esperar dos governos depois dos protestos da população. O presidente da Câmara, o vereador Mário Hildebrand, do PSD, destacou a importância dessa discussão. Nós falamos sobre as manifestações, sobre corrupção, sobre a importância das pessoas se manifestarem, sobre reforma política. Eu acho que foi muito bom, muito empolgante. Eu quero convidar as pessoas a acompanharem, assistirem todos esse debate, as reprises dele, para que possam, de fato, também conhecer a opinião dos vereadores, dos empresários, dos jornalistas de nossa cidade. Eu acho que isso é o ponto importante e isso que me deixou satisfeito em participar dele hoje. Assista o TVL Debate amanhã, em 2 horários, às 9h30 da manhã e também às 2 horas da tarde. No final de semana, acompanhe no domingo, ao meio-dia e à meia-noite. E na próxima semana a gente também vai reprisar o TVL Debate aqui na TVL. Regulamentação da atividade dos vendedores ambulantes em Blumenau é tema de audiência pública aqui na Câmara. O encontro ocorreu no plenário do Legislativo. Além de vereadores, vendedores ambulantes e representantes de entidades e do Executivo também participaram. A audiência pública foi requerida pelo vereador Beto Tribes. O município necessita de uma legislação apropriada para dar direitos e deveres aos ambulantes do nosso município. Eu penso que desde 1951 não foi mais trabalhado nessa legislação e os ambulantes têm os direitos deles. Eu penso que todo evento que acontece no município tem a necessidade de ter seus ambulantes, que quem não gosta de uma pipoca, de uma maçã do amor, enfim, de tantos produtos que os ambulantes oferecem no nosso município. Eles têm que ter os direitos deles e, claro, que tem que ter regras também, tem que ter uma concorrência leal, tem que haver as suas regras. E o Executivo assumiu esse compromisso de estar apresentando uma legislação aqui a esta Casa Legislativa para ser discutida, para ser votada, para ser incrementada no nosso município, e isso não vem acontecendo. Na oportunidade, os ambulantes manifestaram-se. Eles querem uma legislação, mas que possa ser cumprida. A nossa ideia é trabalhar com tranquilidade, de forma que se o fiscal chegue no nosso estabelecimento, a gente possa apresentar um alvará, os nossos próprios clientes eles possam ter esse alvará, podendo ver que a gente está ali devidamente padronizado, correto e dentro das normativas propostas pelo nosso Poder Executivo, pela nossa Vigilância Sanitária, pelo Corpo de Bombeiro e por todos os órgãos competentes que nos dizem respeito.
Os representantes da Prefeitura também têm este entendimento e falaram que a regra é importante tanto para quem aplica quanto para quem cumpre. E uma proposta de regulamentação será apresentada. É importante a participação deles, sem dúvida nenhuma, na cidade. A atividade tem que ser regulamentada para viabilizar condições legais para eles poderem fazer as suas atividades. Eu acho que tem que ser um conjunto de ações. Eu acho que todos devemos nos dar as mãos para elaborar uma lei clara, objetiva e que possa garantir aos ambulantes o seu devido espaço. Tanto a vigilância sanitária, quanto a fiscalização de obras e posturas, quanto os ambulantes, quanto os comerciantes em geral, têm que saber qual é a regra do jogo. Nós não temos que ficar com arranjos para que ninguém possa trabalhar. Todos devemos saber quais são as regras do jogo para que todos possam trabalhar e ganhar o seu pão de cada dia. Acreditamos que até julho nós acabamos completamente entregando para o Executivo e daí dentro dessa iniciativa propor ao Legislativo a regulamentação e a votação da lei. Como um dos encaminhamentos da audiência pública, ficou definido que a Câmara de Vereadores deverá acompanhar a confecção dessa nova legislação para os vendedores ambulantes e autônomos de Blumenau, que será apresentada pelo Executivo. No final da reunião, o presidente do Legislativo adiantou que a Câmara deverá realizar novas discussões de assuntos de interesse da comunidade. Nós vamos ter várias audiências para discutir vários outros assuntos que são levantados pelos próprios vereadores. Esta foi levantada pelo vereador Beto Tribes, aprovada pelo conjunto dos vereadores e esperamos poder ter a oportunidade de debater vários novos assuntos para que a gente possa ter e replicar aqui também o desejo da comunidade. Lembrando que a TVL reprisa a audiência pública na íntegra no sábado, às 9 horas da noite. Foi confirmado nesta semana o 5º caso de dengue em Blumenau. A cidade já ultrapassou, inclusive, somente nestes 3 meses, o dobro de casos de dengue registrados no município no ano passado, quando 2 pessoas somente contraíram a doença. A Vigilância Epidemiológica de Blumenau reforça os cuidados com a prevenção da dengue, como evitar água parada. No estado, os casos confirmados de dengue já passam de 700. Está definido o regulamento dos desfiles da 32ª Oktoberfest e as regras para o uso dos trajes típicos para este ano. Esta semana foram divulgadas aos grupos que desfilam as normas sobre brinquedos, apresentação e som mecânico. A proposta é manter a Oktoberfest organizada e com foco na divulgação das tradições germânicas. O tempo muda no decorrer da tarde desta quinta-feira em decorrência de uma frente fria que se desloca pelo oceano. A nebulosidade aumenta e entre o final da tarde e durante a noite há condições de pancadas de chuva aqui em Blumenau de intensidade fraca a moderada em alguns instantes. Mas antes, então, da chuva, a temperatura máxima continua elevada, atingindo até os 33 graus. Então, a gente vai observar aí em relação à quarta-feira, uma quinta-feira aí de bastante calor aqui em Blumenau e sensação de ar abafado, especialmente à tarde. Com a previsão do tempo, direto do Alerta Blue, Gustavo Verardo. Você sabia que a chamada proposição é toda a matéria submetida à deliberação aqui da Câmara? As proposições podem ser as seguintes: proposta de emenda à lei orgânica, projeto de lei, projeto de resolução, indicação, moção, requerimento, emenda e parecer. Agora você vai ficar com a imagem do passado, dá uma olhada aí como é que era a Ponte dos Arcos na década de 50. Ela foi construída com a intenção de ser um tronco ferroviário entre os municípios de Blumenau e Itajaí na época. Em dezembro de 1954, o presidente da República, João Café Filho, fez uma histórica viagem de trem pela Ponte dos Arcos, inaugurando a nova ponte. E hoje, às 3 horas da tarde, a TVL mostra ao vivo, direto do plenário, a sessão ordinária dos vereadores. Antes, às 2, tem a reunião das comissões permanentes, também ao vivo aqui na TVL. À noite, tem a reprise destas reuniões. Acesse o site da Câmara, tenha outras informações do Legislativo e veja a TVL na internet. Obrigado pela sua companhia, o TVL Notícias fica por aqui. Até a nossa próxima edição.